Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Carol Explica e hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona o treinamento de habilidades sociais. Mas antes da gente treinar o repertório não habilidoso de um cliente que procura ajuda psicológica para isso, não necessariamente alguma queixa habilidosa, mas eu gosto de fazer um questionário, um teste psicológico que é apto apenas para psicólogo aplicar no meu cliente no consultório. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês hoje como que funciona. Vamos lá? Vou mostrar para vocês o meu queridinho aqui do consultório, que é o teste IHS. Se chama Inventário de Habilidades Sociais, dos autores Del Prete e Del Prete. Eu usei esse questionário no meu TCC, no treinamento de habilidades sociais que eu fiz com algumas pessoas, que foi especificamente nos estudantes de medicina que iam entrar no ano seguinte no internato, até mesmo para identificar quais eram as habilidades sociais deles, para ter uma melhora no comportamento daquele estudante na relação médico-paciente quando ele fosse entrar para o internato. E aí foi meu primeiro contato com esse questionário, com esse inventário de habilidades sociais, que eu me apaixonei. Então, uma dica só aí para quem é estudante de psicologia ou qualquer outra área, quando você foca em algum tema do seu TCC, gente, sempre escolha um tema legal, que você vê mercado de trabalho para você trabalhar depois, tá? Então, aqui no consultório hoje em dia eu uso e muito esse inventário e já tenho muita prática com ele. Então, como que funciona, tá? Ele é um questionário que a gente precisa comprar no site da Casa do Psicólogo. E aí você compra pelo menos o caderno de perguntas. Esse é um teste autoavaliativo, ou seja, o cliente que vai analisar ali como ele se encontra, tá? Então é um questionário composto por 38 questões e cada questão você vai ter que avaliar de A a E. Então, a questão A é se você nunca ou raramente faz esse contexto, o B você faz com pouca frequência, o C com regular frequência, o D muito frequentemente e o E sempre ou quase sempre. E aí aqui dentro são perguntas totalmente de habilidades sociais, então vou ler algumas delas para vocês. Em um grupo de pessoas desconhecidas, você fica à vontade conversando naturalmente? Aí a pessoa vai ver esse contexto e vai ver, eu fico com muita frequência à vontade. Então, eu vou marcar E. Aí eu nunca fico à vontade. Então ela vai marcar A. E aí, perante essa questão, o cliente ele vai acabar anotando aqui, né, os seus dados, porque a gente faz o laudo depois online, né? Eu conseguiria comprar o crivo de respostas, comprar toda a parte para eu poder corrigir, mas hoje em dia com a internet, né, gente, veio para facilitar muito a nossa vida. Então, todas essas informações que o cliente preencheu nos seus dados, eu boto lá no site, boto todas as respostas dele, coloco lá no site e o resultado sai na hora. Um laudo bonitinho com o meu CRP, o meu nome, todos os dados do cliente, então ele acaba ficando bem legal. Então, eu mesma, como psicóloga, em sessão, eu gosto de eu mesma estar perguntando cada questão, porque vai que o cliente tem dúvida, vai que o cliente não entendeu o que tá querendo significar naquela questão, mas a pessoa, o outro terapeuta, qualquer outra pessoa pode estar fazendo da forma que preferir. Inclusive, no meu TCC, não fui eu que fiz. Eu entreguei as questões para os participantes, eles que liam e eles que respondiam. Então, a pessoa ela vai anotar aqui as respostas dela, ela me entrega, eu corrijo ali na hora, sai o laudo e entrego para a pessoa. Nesse laudo, que é muito importante, que eu quero explicar para vocês, porque já é um pré-diagnóstico que eu consigo entender o universo habilidoso daquele cliente para ver se de fato o que eu suspeitava, as hipóteses que eu criei antes de fazer essa aplicação do teste vão ser concretizadas ou não. Mas eu também posso atender um cliente, sei lá, de 1 ano, a demanda dele nunca foi essa, era outra, o que já aconteceu aqui no consultório, esse tipo de caso. E aí a gente resolveu aquela queixa, mas as habilidades sociais estão um pouco a desejar. Então eu vou e faço a aplicação desse teste. Então provavelmente, se você é meu cliente, estou enviando esse link para você assistir, para você entender um pouquinho por que a sua terapeuta mandou você fazer esse teste de habilidades sociais. Depois que você fez então o teste, provavelmente o seu terapeuta, né, eu no caso, vou sentar com você em uma outra sessão e te explicar todo o seu resultado.
Então, gente, esse inventário, ele é classificado em 5 fatores, tá? Então, o fator 1 é enfrentamento à autoafirmação com risco. O fator 2, autoafirmação na expressão de sentimento positivo. Fator 3, conversação e desenvoltura social. Fator 4, autoexposição a desconhecidos e situações novas. E fator 5, autocontrole da agressividade. Então, pode ser que às vezes chega alguns casos de alguns clientes que o fator geral do 5 é muito baixo. Ou pode ser dar muito alto em todos, mas em algum dos fatores ele acaba ficando um pouco mais baixo e talvez aquele cliente específico a gente não precisa treinar todos os fatores, a gente vai acabar treinando um só. Quando o psicólogo ele faz um diagnóstico, um pré-diagnóstico, na verdade, de um cliente que precisa de um treinamento de habilidade social, normalmente a gente vai aplicar e treinar tudo. Depois que o cliente sentou comigo, entendeu, tirou todas as dúvidas do seu laudo do teste, eu gosto de deixar uma tarefinha. Então, a gente vai pegar todas as questões daqui que já saíram no laudo que ele zerou, ou seja, ele tem uma habilidade social muito ruim. Então eu vou pedir para ele me dar pelo menos um exemplo de alguma situação que aquela questão em específico que ele zerou, ele me conte. Será que faz um ano? Será que foi ontem, semana passada que aquilo aconteceu? Então vamos dar um outro exemplo. Vamos supor que o cliente zerou nessa questão aqui, ó. Quando um de seus familiares, pais, irmãos mais velhos ou cônjuge, insiste em dizer o que eu devo fazer, contrariando o que eu penso, acaba aceitando para evitar problemas. Então essa é uma questão. Vamos supor que então que o cliente ele zerou essa questão. Eu vou pedir para ele me dar um contexto, uma situação que isso aconteceu. Então provavelmente se ele zerou é porque ele não faz esse tipo de contrariação de algum familiar. Então ele vai me dar um exemplo da última vez que algum familiar falou algo e ele não contrariou, tá? Que é diferente da outra questão que eu também sempre peço para os meus clientes fazerem. Um contexto de cada exercício, de cada item, né, da questão que ele gabaritou. Então vamos dar outro exemplo aí. Ao ser elogiado sinceramente por alguém, respondo-lhe agradecendo. Então, nesse exemplo, eu vou pedir para aquele cliente dar um exemplo de fato que tenha acontecido, já que ele gabaritou essa questão, que alguém elogiou e ele agradeceu, né? Como ele agradeceu? O que ele respondeu? O que ele lembra? Ele gostou? Então, quando ele traz para mim numa próxima sessão esses exemplos, a gente consegue ver ali claramente quais os 5 fatores que se encaixam. E aí, se encaixando, a gente vai focar mais, obviamente, naquele que tá menos habilidoso. Entenderam? Dúvidas já sabem, né? Só deixar aqui embaixo nos comentários. E aí, depois que esse cliente traz na próxima sessão essa lista de exemplos que ele precisa escrever e dissertar sobre uma situação que ele gabaritou e que não foi muito bem, a gente vai começando a fazer várias práticas de treinamento em sessão. Uma delas é o famoso role and play, então onde eu vou treinar com aquele cliente em sessão como se eu fosse alguma pessoa daquele exercício. Vamos lá? Em uma conversação, se uma pessoa me interrompe, solicito que aguarde até eu encerrar o que estava dizendo. Nesse exemplo, se a pessoa não foi muito bem nessa questão, a gente vai treinar uma dinâmica, um role and play em sessão de algum contexto que ela me disse lá naquela outra tarefa, que era para ela ter me trazido algum tipo de contextuação que de fato ela passou, e a gente vai treinar, entendeu? Então esse é o famoso role and play. Outros aspectos que a gente pode trabalhar também quando o cliente ele tá bem desenvolto, ele tá bem tranquilo, bem seguro comigo em sessão, é quando a gente vai fazer aquela sessão fora consultório. Então tem muitas pessoas, por exemplo, que têm vergonha de fazer perguntas a pessoas desconhecidas, que tem essa pergunta aqui no questionário. Como que eu vou treinar com o cliente se eu não sou uma pessoa desconhecida para ele? O que a gente faz? Vamos lá pra fora. Então a gente pode ir na pracinha que tem aqui do lado do consultório, a gente pode ir numa cafeteria aqui também perto do consultório, onde a gente vai ter a sessão com objetivo terapêutico, obviamente, com aquele objetivo da questão que a gente vai precisar treinar, de um dos fatores, para ele conseguir aplicar ali na prática
com alguém literalmente desconhecida. Como, por exemplo, perguntar horas para uma pessoa desconhecida na rua. Gente, vocês não têm noção de quantas pessoas têm vergonha. Esse é até que ok, mas, por exemplo, ir numa cafeteria. Pessoas que têm fobia social, claro, depois de fazer o treinamento e o repertório em sessão, como eu falei, ela já tá bem mais segura para ir para fora do consultório. A gente vai tomar café juntos numa cafeteria e ela vai ter que fazer o pedido, ela vai ter que chamar o garçom, ela vai pedir a conta. Então já vai estar treinando e a minha figura de ser a terapeuta dessa pessoa lá naquele contexto que é aversivo para ela, ela vai estar se sentindo muito mais segura, porque ela sabe que tem uma rede de apoio, porque se ela travar, eu tô ali. Então lembrando que essa é a última fase, tá? E tem outros tipos de contexto também, como ela literalmente se programar para fazer uma das questões do questionário, que são evocativas, na casa dela, no trabalho, no relacionamento, com a família, e ela vai pedir um feedback dessa pessoa que participou dessa situação com ela, me enviar por escrito pra eu ler como que foi, porque é diferente, né? O meu cliente fala, não deu certo, a pessoa fez comigo, tá, mas será que foi isso mesmo que aconteceu? E aí eu peço pra mãe, pro pai, claro, pro cliente pedir, e aí essa pessoa vai escrever, olha, meu filho falou tal coisa, ele saiu bem, mas eu senti que ele ainda tava inseguro, mas ele falou gaguejando. Então, provavelmente são às vezes algumas questões que o meu cliente não vai falar pra mim em sessão. Então, por isso que eu preciso de uma validação de alguém que é fora do consultório, ali do contexto, para me contar como que foi. Não tem contato diretamente com essa pessoa, claro. Ela vai escrever para o meu cliente vai dar para eu ler, ok? Gente, aí, entenderam como que funciona um treinamento de habilidades sociais? Eu particularmente adoro esse tipo de trabalho aqui no consultório, é um dos meus queridinhos do consultório, porque realmente o cliente ele melhora e muito, porque a gente vai ver item por item, fator por fator que aquele cliente precisa urgente melhorar. Uma dica, eu gosto, né, e não só gosto, como o correto é fazer, a gente reaplicar essa avaliação após 6 meses de treinamento, até mesmo para ver o que melhorou, o que tá constante, o que piorou. Claro que um treinamento de habilidades sociais não tem como ter piorado, é sempre melhorar ou ficar constante. Mas às vezes pode ser que mesmo aquele item constante que deu no resultado do cliente, a gente tem que focar um pouco mais nele, pegar mais pesado nesse treinamento para melhorar um pouco mais, tá? Então as dúvidas que vocês tiverem podem deixar aqui nos comentários que eu vou ler e responder com o maior carinho. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima! Ele é como chama? Autodescritivo? Autoexplicativo? Não. Autoavaliativo? Isso. Ai, cadê o negócio? Pera aí, Mark, que eu vou entrar aqui só pra eu